Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou trazendo para vocês aqui um primeiro vídeo do canal sobre Magic, né? Para quem não me conhece, eu vou fazer um breve resumo na minha história no Magic, né? Eu comecei a jogar Magic em 99, né? Na época da saga de Urza, né? A coleção de Urza, né? Como um todo, que para mim até hoje ainda foi uma das melhores edições, né? Já lançadas. Joguei por 1 ou 2 anos, tá? Na época eu era adolescente ainda, então aquilo, né? Ainda não trabalhava, não tinha muito dinheiro para poder comprar carta, né? Jogava na maioria das vezes com baralho emprestado dos amigos, né? E parei, né? Com assim, poucos anos, né? De jogo, né? Mas o Magic sempre foi um jogo que sempre me atraiu muito, que eu sempre gostei muito. Então eu sempre ficava por dentro das novidades, dos lançamentos, e, enfim, né? No ano de 2012, né, na época da edição de Retorno à Ravnica, foi onde eu voltei a jogar Magic, né? Que na época eu tinha conseguido um emprego, né? E tinha um pouco mais de condição financeira para poder voltar a gastar carta com esse hobby, né? Que é um hobby bem caro, né? Como todos vocês que fazem parte dessa comunidade muito bem sabem, né? De lá pra cá, assim, tive períodos de jogar muito e jogar pouco, né? Participando de torneios em lojas, enfim, montando baralhos, melhorando baralhos, né? Na época da pandemia, em 2019, parei de jogar, claro, né? E tô sem jogar praticamente até hoje, tá? Eu voltei a me animar a jogar Magic agora, nesse finalzinho de 2025, tá? Comprei um deck de Commander, que vai ser o próximo vídeo que eu vou trazer para vocês, né? Só estou aguardando ele chegar, porque foi uma compra internacional. Ele já, tipo, ele veio dos Estados Unidos para o Brasil, ele já está no Brasil, mas vocês sabem, né? Os Correios são sempre uma empresa complicada. Então ele vai demorar mais a chegar até mim transitando dentro do Brasil do que o tempo que ele demorou para vir dos Estados Unidos para cá. Tá? E o primeiro vídeo que eu estou trazendo para vocês aqui é do meu deck Pauper, né? Que é um formato mais amigável, digamos assim, né? Que é muito mais fácil da pessoa montar um deck, da pessoa jogar, é, por ser mais barato do que todos os outros formatos, né? Mais barato entre aspas, né? Porque tem deck Pauper bem caro, né? Mas no geral ele é o formato mais barato que existe, tá? E o meu deck Pauper, né, que eu só tenho eu tenho um deck Pauper, dois decks Moderns e agora vou ter dois Commanders, né, que eu tinha só um, agora eu adquiri o segundo. E assim, Fractus, né, sempre foi um tipo de baralho que sempre me encantou muito, sabe? Desde quando eu comecei a jogar Magic, tanto que, né, os Fractus antigos, eles são antigos, né, são de Tempestade, né? Então assim, eu sempre quis ter um deck de Fractus, né? É claro, né? Sempre quis ter principalmente um deck competitivo de Fractus, né? Mas os Fractus bons são muito caros, né? Os raros e as outras cartas para você complementar o baralho, fora os terrenos, né? Duais, né? Que sempre são caros. Então eu resolvi fazer um deck de Fractus Pauper, né? Antes desse deck Pauper, eu tinha um deck Pauper Tron, né? Mas como ele sofreu muitos bans seguidos, né, de cartas fundamentais para ele, então ficou inviável, né, eu ficar tentando forçar, substituir cartas que foram banidas por outras muito menos efetivas para o baralho. Então eu resolvi montar esse palp de Fractus, né. Eu vou deixar para vocês um link fixado a minha decklist lá na Liga Médica para vocês olharem ela com mais calma, tá? Mas aqui eu vou trazer um resumão por cima para vocês, né? O deck de Fractus, assim, tem muitas variações, tá? Mas eu gosto muito de focar nas criaturas com bônus, tá? Eu não gosto de assim, ficar fazendo nada muito mirabolante, nada muito, é, sei lá, inovador, não, tá? Pra mim, deck de Fractus tem que ser de porrada, tá? Tem que ser de dano, tem que ser bicho, 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 com muito bônus na mesa e batendo e oprimindo o seu adversário para poder vencer o jogo rápido, tá?
Então eu tenho 12 fractos, né, que dão mais um, que são 4 musculoso, 4 predador e 4 tendão. Tá? Também coloquei 4 plated silver, né, que é o que dá mais 0, mais um, porque no Pauper tem muita remoção, tem muito deck mono red, tem muito deck mono black, né? Então para eles dar menos para um bicho, dar um dano num bicho é muito fácil. Então isso daqui me faz ter mais defesa, né? Coloquei o Fractus Sidewinder, né? Porque ele dá flanquear, que é muito bom, né? Para quando você também está enfrentando um outro deck de criatura, né? Ele vai fazer com que o defensor adversário receba menos um antes do dano entrar, então isso vai ser mais fácil para você conseguir matar o defensor, né? O Fractus Pele Preciosa, que é o core do deck, né? Que é o necessário para o deck, para você gerar muita mana e tipo fazer tudo que está na sua mão rápido, né? E esse carinha aqui que é o guarda-costa benevolente, né? Que é muito interessante porque ele permite que você proteja os seus bichos, né? Que você pode sacrificar ele, dar um alvo numa criatura sua e ela vai ganhar proteção contra todas as cores até o final do turno, sabe? Esse bicho, apesar de não ser um Fractus, né, para poder combar com eles, ele é muito importante para você se proteger, tá? Assim como o Mutagenic Growth, tá? O Mutagenic Growth aqui ele faz papel de proteger seus bichos, né? E dependendo muito da situação, ele vai ser um finish pro seu baralho, tá? Então, o core do deck são essas criaturas aqui, tá? Deixa eu remover para dar mais espaço aqui para colocar as outras cartas. De carta de busca, tá? Eu gosto muito dessas duas aqui, né? Que eu acho que são as duas mais usadas, né? Esse Guiar o Estouro, né? Que você olha as 5 cartas do seu topo, revela qualquer número de criatura e coloca na sua mão, o resto coloca no fundo, tá? Isso daqui vai acelerar muito seu baralho, porque o baralho é praticamente de criatura, né? Mais da metade dele é composto por criatura. Então isso vai fazer com que você compre muitas cartas, né? E essa outra carta também aqui, que é o Indian Way, né? Que você escolhe criatura ou terreno, revela 4 do seu topo e coloca tudo que você escolheu na sua mão, tá? E o resto no seu cemitério. Essas duas cartas são as draws do baralho, né? O que fazem o seu baralho rodar quando você fica sem nada para jogar. De terreno, tá? De terreno não básico, eu coloquei 2 Ash Barrens, né? Que geram uma incolor e tem reciclar land básica pagar uma mana, tá? Isso daqui é muito bom, porque sei lá, você pode ter comprado só a floresta e tá precisando de uma planície. Aí você tá com uma dessa na mão, você paga um, descarta, busca um terreno básico do seu deck para sua mão, sabe? Isso aqui te ajuda muito na sua curva de mana. E coloquei 2 Holdout Settlement, que ela também gera uma mana, tal, e desvira uma outra criatura que você controla. Vira uma outra criatura que você controla junto e adiciona uma mana de qualquer cor, tá? Também para poder corrigir caso o meu precise de certa mana colorida e não tenha na minha mão ainda, tá? Além disso, né, praticamente obrigatório colocar, né, 4 desses terrenos que entram virado e te dão um de vida, né, de Tarki. Daqui é para consertar sua curva de mana também, tá? Terreno básico, coloquei 5 planícies e 7 florestas, tá? Porque o deck é mais verde do que branco. E o principal do baralho é você ter o Fractus que gera mana, né? Que é verde, né? Então é necessário você ter mais florestas do que planícies por causa disso, tá? Bom, esse é o deck, tá? Eu fiz um side também, não está ainda do jeito que eu quero, mas já está bem usável, tá? Coloquei uma Tormund Crypt, tá? Que é para poder remover cemitério, assim como 2 relíquias de progênitos também para a mesma situação,
porque tem muito deck preto que se aproveita de cemitério, né? Coloquei 2 Resistir à Tempestade, que é para counterar deck de rajada, tá? Ele faz você ganhar 3 pontos de vida para cada mágica que foi feita. Coloquei 2 Natural State, que é para poder quebrar artefato ou encantamento, tá? Coloquei 2 Bênção do Apóstolo, tá? Que é para poder me proteger mais, tá? Se esse carinha aqui não for suficiente, né? Eu coloco mais bênção de apóstolo para dentro para poder me ajudar a me defender, tá? Se eu estiver enfrentando um mono red, um mono black, né, que dê muito alvo nas minhas criaturas, pelo menos eu tenho mais 2 proteções extras, tá? Vines of Vastwood também, tá? Que ele tem kicker, uma mana verde. A criatura não pode ser alvo de magias e habilidades dos meus oponentes também, para mais proteção, tá? E se ele tiver sido quicado, a criatura ganha +4/+4 até o final do turno. Então ainda dá um bônus absurdo pro meu bicho para tipo finalizar um jogo, para poder sobreviver mesmo, né? Dependendo se for um dano muito alto, né? Se for, sei lá, 4 de dano no bicho, aí eu dou +4/+4, tudo bem, tá? Ou até carta, né, que dá menos no caso, né? Que mata independente se for dano ou não. Então isso aqui é muito interessante. Coloquei 2 Spineless Civil, que é para os meus fractos terem alcance, tá? Se eu estiver enfrentando Mono Blue, né, que geralmente tem muito bicho voador, então eu fico me enrolado, porque eu vou ter muito bicho, o cara vai ter muito bicho, mas o cara vai estar me batendo por cima e eu não vou conseguir defender. Então isso daqui vai me ajudar bastante, tá? E coloquei 2 carinhas desse aqui, porque ele tem exaltado, tá? Vai ajudar quando eu quiser bater com um bicho só, assim como esse outro Fractus aqui, né? Que vai dar -1/-1 para umas criaturas do cara que estiverem defendendo. Então isso daqui é um combo muito bom, porque o cara vai estar ganhando -1/-1 e o meu bicho que estiver me atacando sozinho vai estar ganhando +1/+1. Então é muito fácil eu conseguir derrotar um bicho muito maior do que o meu com essa combinação aqui, tá? E ele tem uma habilidade que, pago uma, sacrifico ele, destruo o artefato ou encantamento alvo, né? Caso eu estiver enfrentando um deck que tenha muito artefato e encantamento, né? Eu coloco para dentro esses 2, né? E essas 2 cartas aqui, para eu ter mais opção de destruição, tá? E é isso, gente. Assim, infelizmente, tá? Eu não tenho loja próximo, né, de onde eu moro, né? Eu até tinha, tá? Tinha uma loja em Petrópolis, né, que é próximo para mim, mas a loja não deu certo, fechou, enfim. E agora para mim as lojas mais próximas que eu consigo jogar torneios são ou no centro do Rio, né, ou em Niterói, né, que é muito longe, né, é uma distância muito grande. Então raramente eu vou para torneio, tá? Mas assim, eu tenho os meus amigos, né, que jogam, né, por aqui, que eu estou sem jogar com eles há muito tempo, né? Agora que eu tô pegando esse meu deck novo de Commander aí, que eu pretendo voltar a jogar com eles, tipo, talvez eu até faça alguns vídeos de mesão com eles, enfim, para poder trazer para vocês, né? Mas eu queria ter um retorno de vocês aí, se vocês acham interessante esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, tá? Mas assim que o meu deck de Commander chegar, eu vou trazer para vocês um vídeo dele. Tipo, eu não vou fazer vídeo de mostrando todas as cartas, enfim, isso daí eu não vou fazer porque a lista dele pela internet é o que não falta, tá? O que eu vou mostrar para vocês é o que eu coloquei nele e o que eu tirei dele, né? Porque eu vi muitos vídeos, tá? Peguei muitas opiniões e no final das contas eu fiz a minha própria opinião formada sobre ele, né? Comprei algumas cartas para poder fortalecer o deck, né? E vou trazer isso daí para vocês assim que ele estiver em mãos, tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Deixa a opinião de vocês aí sobre conteúdo de Magic, né, aqui no canal, se vocês acham interessante ou não, tá? Até o próximo vídeo.